Olá, gente. Aqui eu vou fazer o vídeo, tá? Por aqui. São 8 horas, 7 horas e 45 minutos. Foi impossível fazer a live porque caiu 2 vezes, então não vou ficar fazendo vídeo picadinho, tá? Então eu vou fazer um vídeo de uma vez expondo aqui o que eu falei na live, tá? E dando continuidade. Talvez eu faça um vídeo menor, de 20 minutos, 25 minutos, tá bom? Mas é praticamente o mesmo formato da live, eu só não vou poder responder perguntas, ler comentários, enfim, tá? Porque a internet aqui em casa tá péssima mesmo, amanhã eu vou lá na operadora para ver o que está acontecendo, tá? Antes era conta atrasada, e aí normalmente, né, eles diminuem. Agora eu já paguei, tá certo, então a internet aqui tem que estar, né, melhor do que tá rolando aqui esses últimos dias. Bom, gente, o assunto então era vereadores, vereança, né? Tudo que diz respeito a vereança, vereadores, câmara, sessão, a gente comenta aqui, tá bom? Então, nessa série de lives, a gente estava comentando a fixação dos salários dos vereadores, que é algo importante para nós, porque a gente fez um estudo, descobriu que a Câmara de Vereadores paga em salário para os vereadores até 3 vezes mais do que algumas câmaras da região, né? A grande maioria paga pelo menos o dobro. Ou seja, os vereadores de Monte Sião, Andradas, Ouro Fino ganham metade do que ganha o vereador de Cotinha. E a partir dessas informações, nós temos feito uma campanha na internet para os vereadores, né, votarem a lei e adequarem seus vencimentos à realidade da região e à realidade do país, já que a gente está vivendo uma crise econômica, um quadro de desemprego alto, enfim, tudo isso acaba, né, por mais que a gente seja privilegiado em termos de geografia, né, a gente está num local geograficamente muito bem localizado, então a gente não está sentindo tanto, né, essa crise, mas certamente já chegou a crise aqui e a tendência é a gente ter, né, um futuro ainda em crise, né, uma recuperação difícil, lenta. Então, nada mais prudente e coerente, né, com os princípios, né, da administração pública que se adeque a esses vencimentos, não é verdade? Porque o Brasil é o país dos privilégios, então a gente tem que procurar combater os privilégios já aqui no nosso município, tá? Então, o que eu quero comentar? Eu quero comentar a discussão sobre isso que rolou na semana passada. E depois eu vou falar rapidinho sobre o que rolou ontem, na sessão de ontem, que não teve um assunto assim tão polêmico para a gente falar aqui. Pois bem, o doutor Gilmar, semana passada, tocou no assunto, né, levantou a bola, falou com os outros vereadores lá no plenário, na hora dele, sobre a fixação, né, dos salários para a próxima legislatura, fixar agora nesse ano. E aí alguns vereadores fizeram, né, responderam, e eu vou citar aqui a resposta de 3 principalmente. O primeiro, eu não vou nem citar o nome dele, ele está saindo da vida pública agora, então, né, não interessa citar ele. Mas ele disse, isso daí, olha, é uma fake news. Ele disse que a Câmara congelou salários. Não congelou, não. Ele foi fixado um valor e ele foi reajustado ano a ano pela inflação, então não foi congelado. E que outras câmaras estão aumentando. Não tenho conhecimento de nenhuma câmara aumentando o salário. Se ele, né, tiver certeza, eu acredito que ele falou de orelhada, mas se ele tiver, ele apresenta, então, já as outras câmaras que estão aumentando o salário num contexto de crise econômica e de pandemia. Francamente, não conheço. Aí o Carneiro, vereador de 4, 5 mandatos, não sei, vereador antigo, ele falou, ele quis argumentar que não era nem o momento de discutir isso. O momento de discutir o salário para a próxima legislatura é nessa. E se nós estamos em ano eleitoral, isso não impede, desde que a fixação se dê antes do pleito, antes do dia da eleição, então não tem problema nenhum, né? Então não há empecilho legal, então muito me admira, nem me admira tanto, falar a verdade, o vereador tão antigo falar, né, uma informação equivocada dessa, né, levar uma informação que foi seguida pelo Guina. O Guina também disse que também não era momento, né, de discutir isso. Então saibam, senhores vereadores, que na última legislatura que fixou o vencimento dessa legislatura que vocês estão legislando, foi feito em ano eleitoral, foi feito em 2016. Então não tem empecilho não.
Tanto que lá naquela, lembra do vereador que disse que tinha que ganhar 30 mil por mês, no mínimo, e aí chamaram polícia, nós estava lá com faixa, com protesto, nariz de palhaço e tudo mais. Então, nessa sessão era ano eleitoral. Então, não existe impedimento para votar a fixação de salário em ano eleitoral. Isso não existe, tá? E aí o Guina contou que não, nós tentamos votar o ano passado, tentou votar um aumento, tentou votar a criação de uma verba de gabinete, sei que nem gabinete vereador tem, aí queria uma verba de gabinete de R$ 1.000 mensais, né? Além do aumentozinho no salário, não me recordo quanto. E aí, né, não fosse isso, eles colocaram na última sessão do ano. Se fosse lá na Câmara dos Deputados, seria na calada da noite, né? Eles colocaram para votar na última sessão do ano e deram publicidade no último momento, porque eles tinham que dar publicidade, né? Porque se não fosse obrigado a dar publicidade, eles não dariam publicidade, porque a manobra foi feita, tudo para evitar que a população soubesse. Foi colocado, nem na penúltima foi anunciado, aí no meio da semana eles colocaram o projeto lá na pauta e colocaram a disponibilização dela na internet no último momento. Aí o que aconteceu? A população ficou sabendo rapidamente, houve uma grande pressão, ano passado houve uma grande pressão, e aí eles decidiram recolher o projeto. O presidente apresentou na época um salário mínimo, né, como, enfim, uma birrinha lá que ele fez, né, uma birra, porque era uma birra aquilo ali, né, ele queria 7 mil, aí do nada ele vai querer 1.000, né, é uma birra. Aí fez uma birra lá, aí o secretário e vice da época foram lá e cancelaram tudo, não colocaram para votação nada. E agora, né, quer passar régua esse ano, manter o silêncio, para que a população não tome conhecimento. Então, por aqui a população está tomando conhecimento que sim, os vereadores podem, se quiserem, eles não querem. A mesa diretora principalmente não quer. Então, eles podem, a mesa diretora, para quem não sabe, é presidente, vice-presidente e secretário. Tá? Então, essa é a mesa diretora. Então, o que acontece? Aí eles não querem, e aí eles mantêm um silêncio. Quando alguém se manifesta, eles tentam, né, enfim, desmerecer a pessoa, enfim, uma série de argumentos lá que eles usaram lá que eu não vou nem comentar, né? Aí o Guina, no começo do argumento dele, ele fala que ele não pode ser moralista, mas ele fala que quem está propondo isso, que são pré-candidatos, que não tem proposta e tal, estão sendo antiéticos. Ué, mas a questão não é discussão moral, na realidade não é uma questão de fato. O vereador de Jacutinga recebe o dobro do que recebe o vereador de Monte Sião, de Ouro Fino, de Andradas, e recebe quase 3 vezes mais do que recebe o vereador de Pinhal. E não me consta que os vereadores de Pinhal são melhores ou piores, não me consta. São câmaras, é uma instituição da República que deve ter, que a gente apoia, de jeito nenhum. Eu não sou daqueles que acham que não deve ter Câmara Municipal, desculpa, mas que os vencimentos desses vereadores devem ser adequados à realidade da região e à realidade econômica que a gente está atualmente no Brasil, num contexto de crise econômica que a gente já viu no contexto de pandemia. Então, faltou sensibilidade republicana, em primeiro lugar, e lógico que ali é um conflito de interesse, porque boa parte, né, quase todos os vereadores vão concorrer à reeleição, como só acontece, né? Esses aumentos sucessivos aí, como eu já disse, foram realizados por uma panela que estava na Câmara de Vereadores, uma panelinha lá, e eles contando, né, sempre com a estrutura de poder para se reeleger, eles a cada legislatura eles iam aumentando um pouco o salário até chegar nesse patamar, né? E até que em 2015 a gente tomou conhecimento e aí começou a divulgar e mostrar para a população que os nossos vereadores, né, são melhores que os outros vereadores da região aí, porque eles acham que realmente 3 mil não tá bom, 6 mil tá razoável, né? Então é isso, gente. A esse respeito é isso. Deixa eu ver quantos minutos aqui, 9 minutos. Então eu vou procurar ser rapidinho, tá? Não vou gastar muito vocês com isso, não. Que mais? A sessão de ontem. Houve 2 projetos lá, um do Fernando Vilela, que eu achei interessante também, para ampliar o tipo de exame, né, o que fazem recém-nascidos,
importantíssimo para a prevenção de saúde, enfim, para tratamento precoce, para tudo. E um projeto muito interessante também do Elim sobre o fiscal. O fiscal vai na sua casa, seja agente da dengue ou fiscal mesmo, e aí ele tem lá o crachá, né, com a foto dele tudo, e aí as pessoas podem conferir entrando na internet. Então, se ela entra na internet, ela vai lá, digita o nome lá daquele fiscal que está passando lá naquele momento, e aí vê a foto dele lá no site, né, da prefeitura e olha lá no agente, e aí evita, né, os golpes, roubos, enfim, né, crimes, né, evita prováveis crimes que possam cometer em nome de agentes públicos, né? Isso já não é raro acontecer. Então dois bons projetos que votaram na Câmara ontem. E também, lá teve uma citação, chegou na Câmara ontem a Lei Orçamentária Anual, que é uma das leis mais importantes que a gente possa tomar conhecimento. Todo ano ela é apresentada. Para quê? Para efetivar o planejamento do ano que vem. Então, por exemplo, esse ano é eleitoral. Então, se o Araújo, né, e o Tony Roque vão ser candidatos à reeleição, né? Então, ele apresenta lá o programa de governo dele que ele quer fazer, não é isso? E aí o que acontece? Muitas vezes tem que olhar lá no orçamento, porque ele é candidato à reeleição, se aquilo que ele está prevendo no plano de governo vai estar lá no orçamento dele, não é verdade? E eu já vou falar alguma coisa para vocês, eu já dei uma examinada na Lei Orçamentária Anual e nos anexos lá. Eu sou protetor de animais e sou ativista dos direitos dos animais, ou seja, eu defendo os direitos dos animais previstos em lei, que a prefeitura não atende, como é que eu digo? Que a prefeitura desobedece, já em muitos pontos a prefeitura desobedece a legislação do direito dos animais, e lá na nossa legislação existe uma lei que instituiu o programa de castração que diz lá que tem que ter dotação orçamentária. Pois bem, pelo 4º ano consecutivo, essa gestão está ignorando a lei que diz que tem que ter dotação orçamentária para os animais. Então, qualquer projeto, qualquer coisa que eles venham falar dos animais, nós vamos fazer um projeto lindo e tal, mimimi, bababá, tá. Quanto vocês estão investindo aí? Porque no orçamento não consta um centavo. Não, mas está dentro do orçamento da agricultura. Tá, mas a gente sabe como é que funciona lá. Os cachorros disputa verba, dinheiro com tudo que está na agricultura do meio ambiente. E eles sempre acabam ficando por último, como isso tem acontecido nos últimos 3 anos. Entende? Tem uma sala lá que está construindo faz 3 anos, um abrigo que está construindo faz 3 anos. Você acha que uma sala de castração e um abrigo para animais, para 5, 10 cachorros, leva 3 anos para construir? Não leva. Por que não leva? Porque normalmente é uma construção simples, barata, não leva tanto dinheiro, não é verdade? Mas por que está levando? Exatamente por isso, porque você não tem um recurso certo lá disponível para os animais. Ele tem que ficar disputando com os outros tanto e ele sempre, ali, pelo menos naquela secretaria, vai sempre ficar lá nas últimas preocupações. E essa é uma realidade. Por mais que venham com discurso, né, na internet, robozinho, como é que é o nome lá do drone, faz imagenzinha, fruque, bababá, entendeu? Se não tiver a grana e um trabalho efetivamente sendo feito, francamente, tá? Então, gente, o orçamento é importantíssimo. Você que é mãe, enfim, que necessita de certos profissionais para o seu filho, de serviços públicos para sua família, é ali no orçamento que vai se desenhar, entendeu? Então, por exemplo, tem mães que precisam de alguns profissionais, eu já falei aqui, fonoaudiólogos e outros tipos de profissionais, né? O número mínimo de professores por quantidade de aluno, não é? Se tiver muito aluno, tem que diminuir a sala e contratar mais professores, né? Para ter um número adequado de alunos por professor, para não sobrecarregar o professor e não comprometer a qualidade do ensino, né? Então, tudo isso tem que ser atendido. E isso é uma luta política e muitas vezes a luta vai se desenhar no orçamento. E para mim, o orçamento público deveria ter audiências públicas para ser discutido, deveria estender o tempo de emendas, que é apenas 10 dias, ou seja, os vereadores de hoje só têm 10 dias para olhar todo o orçamento e propor emenda.
Entende? E eu nunca vi, olha, já frequento a Câmara, já tem um tempo, eu nunca vi uma Câmara Municipal daqui de Jacutinga recusar e fazer emenda no orçamento, sabe? Mexer no orçamento. Geralmente aprova lá, pá, aprovou, e muitos nem lê na realidade. Muitos eu não vou dizer. Mas eu vou dizer que alguns não leem nada, e aonde quer para assinar aqui que eu assino, e eles vão lá e assinam. Essa que é a realidade. Mesmo, isso é fato, tá? Porque senão, né, a gente teria um legislativo que é crítico ao executivo. E por que é importante isso? Porque quando vai orçamento, eu já estou falando há mais de 15 minutos aqui, eu vou concluir, gente. Quando o executivo faz o orçamento, ao legislativo cabe ter um olhar crítico naquele orçamento. Por quê? Porque muitas vezes, ou quase sempre, o executivo está cometendo alguma omissão ou algum excesso. E cabe ao legislativo, consciente do seu papel constitucional, institucional, ter esse olhar, né, sobre o orçamento e aí olhar lá e falar assim, ó, mas isso aqui está tendo um gasto que a gente considera que, né, é excessivo e tem um lugar aqui que está faltando, ó. Então cabe a ele, né, criar esse equilíbrio, né, porque os poderes da República são autônomos, independentes e tal, para ter um contrapeso um sobre o outro, para que um não fique muito poderoso, né? Então existe esses pesos e contrapesos da instituição republicana democrática, no caso nosso. Então, por isso, gente, é importantíssimo a gente compreender que qualquer coisa que a gente queira na política, qualquer demanda, depende de recursos. E é nesses recursos que a gente tem que ter um olhar para eles, para saber qual é o nível de atenção que a nossa demanda está sendo atendida, né? Qual o nível de atenção que a nossa demanda está recebendo. Entende? Para quê? Para que a gente possa, né, pelo menos dimensionar minimamente. Por exemplo, eu estou precisando de castrações, né, prefeitura, 2 anos a lista do programa de castrações, aí assumiu uma pessoa lá e agora está em torno de 4, 5 meses a fila de espera. Nós queremos 1 mês no máximo. E para isso é preciso ter recurso, é preciso aumentar o número de castrações, é preciso melhorar o programa e para isso tem que ter recurso. E nem é muito dinheiro no nosso caso, tá? Eu sei quanto custa. Mas é super importante para nós, entendeu? Então o vereador tem que ter domínio disso. Vereador que não sabe explicar orçamento, que mal sabe quanto que é o orçamento, ele já está em dificuldade, entendeu? Então é importante que o vereador, seja quem for lá na frente, tenha noção mínima, né, básica de orçamento e que aprenda a ter um olhar crítico sobre ele para identificar os excessos e as omissões do executivo que geralmente acontecem, tá bom? Bom, gente, diz quase 18 minutos que eu estou falando aqui, eu vou encerrar esse vídeo agradecendo a sua atenção, você que chegou até o final aqui, obrigado mesmo, seu apoio é muito grande nesse sentido, né, de dar atenção. Você pode, se você gostou e concorda com o que eu falei aqui, com o que eu disse aqui, ajuda a espalhar essas ideias, curtindo, compartilhando, tá bom? E vamos seguindo aí que na próxima semana, se Deus assim nos permitir, e a internet estiver melhor, nós vamos fazer uma live. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer um vídeo gravado e colocar e disponibilizar para vocês assistirem, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima terça falando de legislativo. Até a próxima quinta, que é depois de amanhã, falando sobre a causa animal. Eu tenho, enfim, em breve eu vou ter que falar sobre algo que aconteceu, né, na semana passada, como eu disse no começo da minha live, que eu não disse no começo desse vídeo, eu tive um problema, um atrito com um servidor público, né, de indicação política, e a gente vai levar isso, a gente vai ter que trazer essa conversa aqui, né, trazer aqui para vocês tomarem conhecimento, porque é algo que eu, como cidadão, como ativista, tenho sofrido já há um tempo razoável. Eu acho importante, nessa época, né, de pré-eleição e tudo mais, que a gente conheça como os bastidores da política jacutinguense, que eu vou levar um pouco para vocês aí, tá bom? Obrigado e até quinta-feira, então, 7h30, se Deus se nos permitir, tá bom? Obrigado, um abraço, tchau, tchau.